Instagram, tá? O Facebook tá ao vivo aqui. Coloca o grupo, o link naquele grupo lá, porque deve ser de lá. Olá pessoal, tudo bom? Iniciando então, só ajustar aqui. Pessoal, tudo bom? Iniciando então aqui a live, a gente vai comentar um pouquinho sobre o marketing no Instagram. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Roberto, né? Sou professor de marketing, graduado em marketing e pós-graduado em marketing digital. Também pós-graduado em administração estratégica. Pessoal, vou comentar já agora que eu estou em casa, então eu tenho alguns cachorros. Para quem gosta de cachorro, eu tenho 4 cachorros. Então pode ser que alguns deles, né, venha latir no meio da live, mas aí peço a compreensão de vocês. Bom, o Instagram hoje, ele dados de 2018, tá? Ele tem 800 milhões de usuários, tá? 75 milhões de usuários só no Brasil. O Instagram tem isso ali no final de 2018, então quer dizer que com certeza aumentou a quantidade de usuários do Instagram nesses últimos meses, nesse último ano. Você não tem os dados atuais. Eu vou iniciar comentando alguns o que a gente chama de horários nobres do Instagram, que seriam os melhores horários para postar ali, os melhores dias e os melhores horários. Só que o que eu vou falar sobre os horários varia muito de empresa, de segmento, de público, mas de uma forma geral, onde pessoas, né, interagem com empresas ou interagem com perfis corporativos, é mais ou menos os horários que eu vou comentar agora. Então, os melhores dias, assim, tirando as ressalvas que eu comentei, os melhores dias ali para te postar no Instagram é todo dia. Não, tô brincando. Os melhores dias são quinta, quarta e sexta, tá? E os piores dias do Instagram geralmente é domingo, segunda e sábado. É o que eu comentei, isso vai variar muito de negócio para negócio, vai variar muito de público-alvo, mas de uma forma geral são esses dias, tá? Então, só repetindo, os melhores dias seriam quinta, quarta e sexta, mas o ideal é postar todos os dias, tá? Quanto aos horários no Instagram, assim, também as mesmas ressalvas que eu comentei há pouco, né? Depende muito do segmento. Mas, no geral, assim, os melhores horários seriam na parte da manhã, das 11 à 1 da tarde. Né? E o melhor horário mesmo seria ali dentro das 7 da noite às 9 horas da noite, das 19 às 21. Tá? Mas isso é só para a gente se guiar, né? Só para ter um parâmetro por onde começar a postar. Mas o certo mesmo é, depois que eu estou fazendo uma estratégia no Instagram, estou postando todos os dias, o melhor mesmo é acompanhar os dados, né, que o Instagram já te dá ali e reparar, olha, assim, eu tenho melhores resultados, as pessoas interagem mais na segunda-feira, que contradiz o que eu estou dizendo agora. Então, o melhor é iniciar com o que eu comentei, mas com o passar dos dias e analisando, né, como é que está ali a tua audiência nos próprios dados que o Instagram dá, tá? Não estou comentando nada sobre anúncio patrocinado, estou comentando todo na parte orgânica, a parte que eu não pago para o Instagram para estar aparecendo para as pessoas, tá? Algumas comparações do Instagram com o Facebook, tá?
O Facebook ele tem uma quantidade de usuários muito maior que o Instagram. Mas o que aconteceu com o tempo, né? Como essa quantidade de usuários é muito grande, a quantidade de empresas também é muito grande, a quantidade de profissionais lá é muito grande, as páginas corporativas, né, são uma quantidade muito grande. Então o Facebook já não consegue mais entregar o conteúdo para tantas pessoas, porque são muitas pessoas querendo entregar o mesmo conteúdo ou conteúdo parecido, ou seja, são muitos concorrentes. Tá? Como o Instagram ele tem uma quantidade menor, né, de usuários comparado ao Facebook, então o Instagram sim, ele tem um engajamento em média 30% maior que a gente tem no Facebook. Né? Para quem é mais básico, relembrando, engajamento é ali as pessoas interagirem com uma postagem tua, ali, comentar, curtir, enviar para alguém, enfim. Então o Instagram sim, ele tem um engajamento maior porque ele mostra mais para as pessoas, né? Ele mostra uma quantidade maior de pessoas que, por exemplo, o Facebook mostraria. Então só por isso já tem uma lógica que o Instagram ele tem sim, tem uma tendência a ter mais engajamento, né? Dar mais resultados, mais pessoas visualizam, mais pessoas interagem com a sua postagem do que o Facebook, tá? Vou fazer os comentários bem pontuais assim no Instagram, depois eu dou uma base melhor assim, em geral. A questão de hashtags, tá? No Instagram. Aí tem dois poréns assim na hashtag. Em alguns lugares a hashtag no Instagram ela tem mais resultados se eu postar na média de 3 a 5 hashtags por post. Tá? Ele tem a tendência de dar um resultado maior, 3 a 5. Tá? E as hashtags, obviamente, precisam ter a ver com o meu post, né? Enfim, com o que eu estou postando. E o ideal não é postar sempre as mesmas, né? E sim ir variando algumas hashtags. Por exemplo, eu estou fazendo uma live de Instagram, então um dia eu ponho marketing no Instagram, hashtag redes sociais. No outro dia eu posso colocar hashtag nas mídias sociais. Então coloco hashtags com assuntos correlacionados, mas não exatamente o mesmo. Eu vou variando esses assuntos de acordo com a postagem, tá? Mas alguns segmentos, e dependendo do conteúdo, dá mais resultado postar 11 hashtags. Eu sei que para alguns pode ser só meio estranho isso, para outros não, mas em alguns segmentos dá resultado tu postar o número 11 de hashtags. Mais que 11, aí fica na mesma coisa, mas 11 hashtags ali por post impulsionam. É um pouco complexo isso, porque quando a gente coloca uma quantidade grande, e até tende a ter mais alcance, pela quantidade realmente de hashtags diferentes que eu coloquei. Mas isso varia muito de segmento, de público. O ideal, nesse caso, tá, mas o que eu devo fazer então objetivamente? Eu posso de 3 a 5 ou eu posso 11 hashtags? Testem. Né? A gente vai ter certeza do resultado testando. Então eu começo algumas vezes postando, né, de 3 a 5 hashtags e vejo, olha, criei um conteúdo aqui no Instagram, postei com 5 hashtags e teve, sei lá, 100 visualizações e 10 curtidas. Né? Outro dia eu postei um conteúdo, né, similar, teve com 11 hashtags e de repente teve 150 visualizações e 5 curtidas. Então é dentro disso que a gente tem que começar a analisar o que vai trazer mais resultado para o meu negócio, para a minha página em específico, certo? Eu estou fazendo a live no Instagram e no Facebook juntos, tá? Então por isso que eu dou umas olhadas às vezes para o outro lado, eu estou focando mais no Instagram. Tá? O conteúdo, tá? Eu vou primeiro, eu preciso, para iniciar a fazer marketing no Instagram, eu preciso ter uma estratégia de conteúdo para isso. Tem muito profissional que está iniciando agora,
profissional de odontologia, profissional ali de direito, né, advogados, tem a dúvida de, será que eu devo usar meu perfil próprio no Instagram, ou através do Facebook, ou eu devo criar um perfil profissional? Perdão. Com certeza absoluta, no Instagram você deve criar um perfil profissional. Como assim? Se eu sou um professor, então o perfil do professor Roberto, que é diferente do Roberto pessoal. Se eu sou um advogado, então o perfil do Roberto advogado, doutor Roberto, advogado Roberto. Mesma coisa para odontologia ou qualquer outro segmento similar. Eu crio sim um perfil pensando no lado profissional. E aqui eu preciso ter uma estratégia de conteúdo, né? Dicas básicas de estratégia de conteúdo no Instagram. Primeiro, eu tenho que ter a ciência, eu tenho que ter em mente que é um perfil profissional. Qual é o objetivo daquele meu perfil? É me tornar mais conhecido nas mídias sociais? Conseguir mais clientes, mais ligações, mais mensagens. Então eu tenho que pensar no objetivo do meu perfil, né, do meu Instagram, e postar conteúdo de acordo com esse meu objetivo. Como assim? Se eu sou um dentista e o meu objetivo final é conseguir mais pacientes ao longo do tempo com o Instagram, então eu tenho que postar conteúdo pensando no meu possível paciente ou no meu possível cliente. Como assim? Vou dar dicas pontuais da odontologia, porque eu vejo muito. O meu paciente, se o meu foco é o consumidor final, é o paciente que vai fazer um tratamento, ele não quer ver foto de boca sem os dentes, com sangue, um pino colocado na boca, no caso de uma odontia. Ele não quer enxergar o buraco do dente no tratamento de endodontia. E também ele não vai entender termos técnicos, né? O teu paciente, ele vai entender mais quando eu botar o termo endodontia ou tratamento de canal. Ou solução para dor de dente. Então tem que pensar que o conteúdo, né, que tu vai postar ali não é para outros profissionais. Isso é um erro bem básico que muita gente faz. Não é para os profissionais. Então não posso usar termos técnicos. Eu tenho que usar os termos que um possível paciente vá conseguir entender entender e interagir com a minha postagem, tá? Na questão de conteúdo no Instagram, no Facebook, você vai fazer a comparação com o Facebook, tá? Porque é um pouquinho mais famoso, tá mais tempo no mercado. O Facebook tem uma certa importância, sim, o texto que eu coloco, né, num post. E também ele tem algumas diagramação de texto que ajudam mais, enfim. No Instagram não tem muito disso, tá? Não tanto quanto o Facebook. Como assim? No Instagram, o que realmente chama a atenção é a foto que eu postei lá, ou o vídeo que eu postei, tá? Porque o Instagram ele foi feito com esse princípio. Aí de início era uma rede social de fotos, né? Não tinha muita questão do conteúdo. Então a foto pro Instagram ela tem que ser mais chamativa. E diferente do Facebook, que não gosta de texto nas imagens, o Instagram tem uma liberdade maior para isso. Eu mesmo colocando uma quantidade ali significativa de texto, numa quantidade pequena, né, de texto em uma foto, o alcance, né, não vai cair tanto quanto cairia, por exemplo, pro Facebook. Tá? Então no Instagram eu tenho que vale mais uma foto bem feita, pode ter algum texto na foto, do que um conteúdo escrito, né? Um conteúdo escrito bem feito. Então vale mais a foto no Instagram do que, por exemplo, o texto em si, foto e vídeo, tá? Nesse caso. Então eu posso colocar menos texto ali
nas postagens do Instagram do que eu colocaria, por exemplo, no Facebook, que tende a funcionar melhor. Tá? Na questão da... Só olhar aqui para não me perder no conteúdo. Tá. Mas vamos lá. Qual que é o principal de cada rede social? É você ser visto. Né? Não adianta eu ter 10 mil seguidores se ninguém enxerga as minhas postagens. Isso é bem comum de acontecer. O que traz relevância para o algoritmo, né? Ou para o robô que a gente chama do Instagram, para que ele decida se ele vai mostrar o teu conteúdo para as pessoas ou não. Então tem algumas dicas aí para isso. Então, primeiro que eu falei a questão dos hashtags, né? Ou de 3 a 5 ou 11 de uma vez. Isso tende a mostrar mais para as pessoas. Estimular as pessoas a curtirem ou comentarem, né, a tua postagem no Instagram. Então, se a pessoa interage com a tua postagem, a tendência é que o Instagram mostre mais vezes para ela as tuas postagens no Instagram. Tá? Diferente do Facebook acontece o seguinte: eu postei alguma coisa na página, passou mais ou menos 24 horas, ali 2 dias, ninguém mais enxerga aquele conteúdo. Tá? O Instagram não. O Instagram, a linha do tempo do Instagram não é linear. Ou seja, se alguém começou a me seguir hoje, o Instagram vai começar a mostrar para essa pessoa postagens às vezes de 1 mês, 2 meses atrás. Tá? Então, por isso é interessante a gente lembrar disso em cada postagem, caprichar na imagem, né, da postagem, e também tentar estimular na postagem que a pessoa ou né, dê like ali na postagem, ou curta, ou comente. Tá? Porque a pessoa começou a ver as suas coisas ao mesmo tempo, começou a curtir, começou a comentar, então ele vai decidir se vai continuar mostrando, né, as suas postagens para esse novo amigo ou não, ou se ele vai reduzir as postagens. Quando eu posto no Instagram, tá? As 2 primeiras horas que eu postei, elas têm uma certa relevância. Como assim? Fiz uma postagem, se em 2 horas não teve nenhuma curtida, não dá para compartilhar, né? Nenhuma curtida e nenhum comentário, o Instagram já entende que essa postagem não é interessante para ninguém, e ele tende a começar a não mostrar mais para as pessoas. Agora, se nas 2 primeiras horas acontece o contrário, todo mundo começa a curtir e começa ali a comentar, então a tendência é que a tua postagem mostre para mais pessoas no decorrer dos dias, né? Porque, como eu comentei, o Instagram não é linear, ele pode mostrar para as pessoas uma postagem que eu fiz de 1 mês atrás. O que decide também mais se o Instagram vai mostrar ou não para as pessoas as minhas postagens. O direct, a mensagem direta no Instagram, ela tem muita relevância pro algoritmo, pro robô do Instagram. Então, se eu mandei uma mensagem para alguém no direct do Instagram, e essa pessoa me respondeu, então a gente manteve uma conversa, o Instagram entende, olha, essas 2 pessoas, elas realmente interagem entre elas, então eles gostariam de ver postagens uns dos outros. Então, sempre estimular e sempre que possível tentar conversar, né, no direct, na mensagem direta com os teus usuários, porque isso vai aumentar, né, a chance de mostrar ou não para as pessoas as tuas postagens. Tá? Sobre identidade visual, um pouquinho sobre identidade visual ali no Instagram, que me perguntam bastante, assim. O ideal identidade visual teria um assunto para muitas horas. Então, vou falar bem básico. Então, o ideal, se eu estou começando, se eu não tenho uma identidade visual, não tenho uma empresa que criou para mim uma identidade visual, não tenho logotipo, ou tenho, mas é mais básica, só o conselho que eu dou é mantenha o mesmo padrão de identidade visual. Como assim? Escolhe ali 2 ou 3 cores que tem a ver com o teu negócio, enfim, tem todo um estudo de colorometria, não sei se eu falei certo a palavra,
que tem a ver com a sensação das cores, mas não vou entrar no mérito. Mas então escolhe ali 2 ou 3 cores para compor a tua identidade visual e utiliza sempre aquelas 2 ou 3 cores. Mas não quer dizer que você tem que fazer sempre iguais as postagens. Por exemplo, eu decidi que as minhas cores são azul e cinza. Então um dia eu fiz uma postagem que o fundo ele é cinza, mas a letra é azul. No outro dia eu posso fazer o contrário, eu postei o fundo azul e a letra é cinza. Outro dia eu deixei fundo branco, mas com a letra cinza e outro detalhe em azul. Então, na questão básica, para quem não tem uma identidade visual definida, só sigam pelo menos o mesmo padrão de cores. Por que isso? Comentei. Podia ficar falando horas sobre isso. Mas isso basicamente para as pessoas visualmente, de forma rápida, olharem o teu post e saberem que foi você que postou. Né? Com o tempo a gente começa a identificar, né, a tua postagem, que é você mesmo, pela tua identidade visual. Tá? Não vou entrar nisso, mas senão vou fugir muito do assunto. Estratégia de conteúdo eu já comentei, então tem que ter uma estratégia de conteúdo bem definida. Para quem não me acompanha ali no meu Instagram ou nas dicas de marketing que eu dou num grupo de WhatsApp, eu falo muito sobre o ciclo do consumidor. Daí tem ali basicamente 3 etapas. Existem mais, mas basicamente são 3 etapas do ciclo, que é a atração ali do ciclo, não, perdão. São 3 etapas que contemplam o ciclo do consumidor. São etapas de conteúdo, que seria então a atração, o relacionamento ou engajamento e a conversão. Tá? Não vou entrar nisso aqui, senão a gente aprofunda demais o assunto. Mas quem me acompanha no Instagram, eu falo bastante sobre isso, tem muito assunto. Também tem o grupo Dicas de Marketing, que está na bio do meu Instagram. Quem quiser participar, é só entrar lá no meu Instagram e tem um link lá no meu perfil. E lá eu ponho muitas dicas falando sobre marketing de conteúdo, que é um assunto bem amplo e tem bastante campo para discussão. Outra coisa que prioriza muito no Instagram, os vídeos. Entre postar um vídeo e ter a possibilidade de postar um vídeo e postar uma foto, postamos um vídeo, tá? Porque o vídeo pro Instagram, pro robô do Instagram, o algoritmo do Instagram, ele tem mais relevância que uma foto, tá? Então, digamos assim que são pontinhos, né? Se enfim, a pessoa que me segue no Instagram, ela interage de maneira igual para mim e com outra pessoa, que pode ser um concorrente meu ou não. Quando ele postou ali uma foto e eu postei um vídeo, digamos que o vídeo pro Instagram tem um pontinho a mais. Eu ganhei um ponto à frente do meu concorrente, porque ele vai preferir primeiro mostrar o vídeo do que a foto, tá? Nos stories a mesma coisa. Os stories ele prioriza o vídeo. Então se eu postei um vídeo e o meu amiguinho, meu concorrente postou uma foto, eu também ganho um ponto a mais no Instagram por eu ter postado um vídeo. Então se na questão do engajamento que eu comentei no início do vídeo for igual entre essas duas pessoas, quem postou o vídeo provavelmente vai aparecer antes nos stories do que quem postou a foto, tá? Mais ou menos eu estou terminando, tá? Na questão dos stories ainda, o que é o ideal, tá? Não tem uma quantidade máxima de postagens nos stories, mas o ideal é não postar tantos stories, ali 10, 15, onde muitas pessoas fazem isso, porque fica cansativo fica cansativo para quem assiste. E se você observar bem nos dados ali, quando tem os stories, mostra quem visualizou os teus stories. Se você clicar em quem visualizou, você vai reparar que geralmente você postou ali 10 stories. No primeiro, sei lá, tem 100 pessoas viram. No segundo já tem 90. Então a tendência é ir caindo as visualizações dos teus stories quando você posta muitos stories consecutivos.
Mas não é um problema também, se estou postando muito, se as pessoas estão realmente visualizando todos eles ou interagindo, né? Então não tem por que eu não fazer. Mas o ideal é não. Qual que é o segredo dos stories assim? É pegar alguns horários onde geralmente a tua audiência mais visualiza ou mais está presente. Por quê? Eu postei um stories ali hoje, tá? Ele vai indicar, né, para quem me segue que ali que eu tenho stories novos, fica ali a telinha piscando. Se eu postar dali algumas horas, a pessoa já visualizou, e eu postar dali algumas horas, ele vai indicar de novo para a pessoa que eu tenho os stories. Quando eu posto vários ao mesmo tempo, ele indica uma vez só, então a pessoa já visualizou, já sabe que eu tenho vários stories e não vai olhar mais. Então a dica é, se eu vou postar muitos stories, né, durante o dia, que eu pelo menos tenha um intervalo de tempo ali de 1 hora ou mais entre os stories. Isso vai aumentar a quantidade de pessoas que estarão visualizando os teus stories. Legal? Na questão de para quem está começando assim, o Instagram ele valoriza, apesar de ele aceitar imagens com texto, ele valoriza muito, não só o Instagram, tá? O Facebook também, a foto exclusiva. O que é uma foto exclusiva? Quando eu pego uma foto de um banco de dados e posto ali o que a gente chama de um card no Instagram ou no Facebook também, ele tem forma de identificar se aquela foto é de banco de dados ou não. E ele percebe isso e o que ocorre? Ele de certa forma ele reduz um pouco o teu alcance por perceber que aquilo não é uma foto tua realmente, da tua empresa realmente. O que ele quer que as pessoas se mostrem ali, mostrem as suas personalizadas e delas mesmas, né? Não a foto de banco de dados que outras empresas acabam utilizando. Então, se eu postar uma foto, né, minha mesmo, ou da minha equipe, da empresa que a gente tirou com um celular ou uma câmera exclusiva, tem a tendência sim a ter mais alcance, ou seja, mais visualizações. A mesma coisa o vídeo, tá? Eu crio um vídeo institucional, cheio de imagens, de coisas assim, não tem o mesmo alcance do que eu criar um vídeo com o celular. Assim como poderia estar fazendo uma live, mas poderia estar gravando um vídeo agora, e esse vídeo, né, que é exclusivo meu, o Instagram tende a entregar, né, mais para as pessoas, e ele tem formas, né, o robô, né, do Instagram, ele tem formas de identificar isso e ele entrega mais para as pessoas, sim. Tá? O que é o ideal? No Facebook é muito bem válido usar os vídeos com legenda. Tá? Mas legenda é um processo complicado, né? Teria que editar o vídeo, colocar a legenda de forma manual no vídeo. Isso daí não vai ser difícil fazer no celular, vai ter que fazer no computador. Vai precisar de um computador com editor de vídeo, que não tem muitos gratuitos, também é uma coisa difícil de fazer. Tá? Existem alguns aplicativos, até para o celular mesmo, que eles colocam a legenda também. Mas também nunca é perfeita a legenda. Tá? Se ele der a opção de editar, sim, até melhor, mas nunca vai ficar perfeita a legenda ali do que eu estou falando. É trabalhoso isso. O ideal era fazer isso. É trabalhoso. Tá? Então, não podendo fazer isso, tá? Que não é, se repararem, não é todo mundo que faz, poucas pessoas ou empresas fazem isso. Tá? Não podendo fazer isso, né? Então o ideal é colocar pelo menos no Instagram uma chamada, né? Ali uma tarja com pelo menos o assunto sobre o qual você está falando. Quem está começando, né, e não sabe fazer isso, ou não vai contratar, né, ninguém para fazer isso, tem um aplicativo bem legal tanto para o Apple quanto para o Android, que se chama InShot, tá? É só pesquisar InShot, que ele é legal, tipo, ele é gratuito, tu consegue lá pegar, upar o teu vídeo e editar, e é bem intuitivo, de qualquer pessoa que nunca mexeu, consegue ali, com um pouco de paciência, entendendo como ele funciona, consegue ali pegar esse aplicativo, por exemplo, e colocar
pelo menos uma tarde ali falando sobre o assunto que você está comentando no seu vídeo, tá? Então essa dica do aplicativo, o InShot, é muito bacana. Existem outros aplicativos, mas o InShot é bastante usado e ele é bem intuitivo e bem prático de colocar ali. Dá para colocar também alguns ícones durante o vídeo, dá para fazer algumas edições ali de forma bem prática, bem intuitiva, sem precisar de nenhum conhecimento ali em edição de vídeos, tá? Outra dica então para quem está começando e quer criar algumas artes, né? Quer criar alguns cards, apesar de eu ter dito que o que vale mais é uma foto tirada tua, né, exclusiva da tua empresa. Tem gente que gosta, né, e quer, e não é dispensável criar alguns cards, né, com a tua empresa, ou fazer alguma edição na foto, botar algum efeito, alguma cor, que é bem válido até para reforçar a tua identidade visual. Para quem não sabe fazer e não quer ou não pode pagar nenhum designer para fazer isso, tem vários aplicativos gratuitos também que tu consegue fazer isso. Vou dar a dica de um que é o Canva. É só botar lá no Google canva.com, se eu não me engano, ou pesquisa Canva que vai encontrar, que tem lá, ele também é bem intuitivo, tu vai lá e tu faz o upload da tua foto, ele é parecido com o aplicativo do PowerPoint, né? O PowerPoint todo mundo deve conhecer, que é para criar slides. Então ele é parecido com o PowerPoint, tu monta ali, né, o teu card, a tua imagenzinha, como se fosse um PowerPoint, também é bem intuitivo, dá para fazer. Já tem os tamanhos ali corretos ali para te postar no Facebook, para te postar no Instagram. Então só vai selecionando lá nele e consegue fazer também sem ter conhecimento ali em edição de imagem, em designer, assim. Tá? Então 2 dicas de aplicativo ou de programa é o InShot para editar os vídeos e o Canva para edição de imagem ou criar ali alguns cards. Tá? É o ideal, fica perfeito, não vai ficar tão profissional quanto, por exemplo, se um designer criasse, mas para começar é extremamente válido, tá? Tanto esses 2 aplicativos, tá? Encerrando já, pessoal, no Instagram, ainda no dia de hoje, ainda a melhor forma de tu conseguir seguidores, né, se tu tem uma conta nova, é seguindo outras pessoas, tá? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, ainda é isso, tá? Então, como é que eu faço isso? Então, eu devo seguir muitas pessoas, claro, seguir pessoas que têm a ver com o meu público-alvo, né? Se eu sou um dentista e eu criei um Instagram para conquistar mais pacientes, não faz nenhum sentido eu seguir outros dentistas. Mesma coisa advogado, não faz sentido eu como advogado, né, quero conquistar mais, mais clientes, não faz sentido nesse caso eu seguir outros advogados. O que eu tenho que seguir? Então eu tenho que seguir pessoas, né, que tenham a ver com o meu público-alvo, que possam vir a ser um dia o meu cliente ou o meu paciente. Tá? Isso é um trabalho manual e é um trabalho difícil, né? Então, para isso, existem ferramentas de automação de Instagram. O que é isso? Tu não vai estar comprando seguidor nem fazendo nada ilegal. Tem ferramentas que elas simplesmente tu contrata, aí, tu programa ela para fazer essas ações para ti. Então, por exemplo, eu vou lá na ferramenta e aviso, olha, todo mundo que segue o Dr. X, né? Todos os seguidores dele eu quero que você siga também. E a ferramenta vai lá e gradualmente começa a seguir essas pessoas, né? Depois de um tempo tu vai lá e tu vê, dessas todas as pessoas que eu estou seguindo, né? Quantos seguidores eu consegui? E o ideal, então, depois que você seguiu muitas pessoas, você vai lá e começa a desseguir essas pessoas. Mas, obviamente, o primeiro passo é começar a não seguir as pessoas que eu sigo e também não me seguem. Porque isso não vai influenciar nas pessoas que já me seguem. Mas por que isso, né? Então por que eu tenho que seguir outras pessoas? Porque quanto mais pessoas eu seguir, mais interagirem no meu conteúdo, para mais pessoas é mostrado o meu conteúdo. Se eu não estimulo isso, não estimulo a seguir novas pessoas,
o meu conteúdo fica restrito a um certo número de pessoas. E mesmo quem usa a ferramenta de automação que eu comentei agora, vão reparar que depois de um tempo tu começa a ganhar seguidores de forma orgânica, que não tem nada a ver com a automação. Mas precisa desse início, precisa desse start para que tu tenha realmente alguma relevância enfim, pro algoritmo do Instagram. Certo? Para quem está começando, tem duas ferramentas que são bem interessantes ali de automação do Instagram. Tem uma chamada Negociar, que eu acho que é negociar.net, é só colocar no Google Negociar no Instagram que vai encontrar uma ferramenta boa. E tem outra chamada Gerenciagram, que também é uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de automação. Só que as duas ferramentas são, nesse caso, essas duas são pagas. Tá? Os aplicativos que eu falei, o InShot e o Canva, eles são gratuitos. Agora, as ferramentas de automação, elas são pagas. Existem outras, mas essas são as que mais famosas, que mais funcionam, porque elas também têm que seguir as regras do Instagram, senão você é bloqueado e daí não consegue mais adicionar pessoa nenhuma. Certo, pessoal? Se alguém tiver uma pergunta, 2 minutinhos para perguntar. Se não, eu já vou encerrando por aqui. Aí, quando eu tiver outra live, eu aviso, ele me acompanha no Instagram, que eu aviso sim quando tiver uma próxima live. Aproveitando também, eu tenho um grupo de WhatsApp, onde eu envio dicas de marketing em áudio ali para as pessoas do grupo. Então é legal que quem gostar, quem gostou, dou muitas dicas de marketing de modo geral, né? Marketing digital, marketing offline, Google, Facebook, redes sociais, dou marketing de forma geral. Mas também eu dou algumas dicas de empreendedorismo, assim, para quem está começando, às vezes é muito útil. Para entrar no grupo é de graça, é só acessar o meu perfil, a bio do meu Instagram, e daí, né, entrar, clicar no link, já está dentro do grupo, tá? Ali o Dr. Thales, ele falou para comentar um pouco sobre publicações promovidas, tá? É um assunto bem amplo, assim, Thales. É até um assunto que eu estou preparando para uma outra live. Mas, sim, tem como selecionar. Tem muitas seleções de público-alvo. Não é tão simples. Não vai estar ali, por exemplo, se você é um dentista, tá? Não vai estar ali pessoas interessadas em odontologia. É um pouco sutil isso, mas tem sim. Eu vou criar uma live só para isso, dando várias dicas como segmentar melhor as publicações ali promovidas, tá? Uma dica que eu dou só, né, na questão para responder ali o Dr. Thales. Aquele impulsionar que aparece no Instagram, ele não é tão efetivo. Tá? O Instagram, na verdade, o Instagram no geral não é tão efetivo na publicação paga quanto o Facebook. Uma dica que eu dou é pesquisem depois ali, para quem está interessado em publicações promovidas ali no Instagram, a ferramenta não, precisa no Google site Facebook Business, tá? Que é Facebook para negócios, Facebook para negócios. O que acontece ali? Nesse site, ali tu vai conseguir gerenciar as postagens pagas do Facebook e também do Instagram, porque é o mesmo dono e eles centralizam tudo nesse site, essa ferramenta. Tu vai criar uma conta ali de graça e lá vai ter muito mais opções para te segmentar o teu público, vai ter muito mais opções, muito mais dados para as publicações pagas, tá? Facebook Business, só botar no Google, aí tu vai encontrar. Ele não é tão intuitivo para mexer assim quanto ir lá e clicar em promover. Quando clica em promover, vai te dando os passinhos que tu faz lá. Mas nele tem muito mais opções, é um pouquinho mais chato de entender, mas com paciência dá para entender. E ali sim dá para segmentar melhor o teu público do que simplesmente clicar no botão de impulsionar. Certo? Tem mais uma pergunta? Ok, senão eu vou encerrando por aqui. Eu vou encerrando então, pessoal.
Então me acompanhe no Instagram lá, e essa é a primeira live sim, que eu estou fazendo, mas tenho a ideia de fazer pelo menos sim, uma por semana aí, tá? Aí depois eu vou deixar a live ali, vou deixar gravado ali a live, e se puderem compartilhem e comentem. Na próxima live aí já tem um assunto bem interessante que o Dr. Thales ali comentou, sobre as postagens pagas. É um assunto que eu vou colocar em pauta e provavelmente vai ser da próxima live. Ou esse, ou sobre marketing de conteúdo. Certo? Um grande abraço ali, me acompanhe no Instagram ou aqui pelo Facebook mesmo, e até uma próxima live, certo?